Sabe por que veio ao mundo? O que significaria a transexualidade na experiência milenar do espírito? Uma ouvinte pergunta se as pessoas que se suicidam vão para o umbral. Outro ouvinte questiona se é certo falar à criança sobre Papai Noel. Outro quer saber se o espírito também progride no mundo espiritual. Uma mensagem de final de ano do Clube do Livro Espírita de Garça. Feira do Natal do Lar Meimei começa nesta terça-feira, 11 de dezembro, na Galeria Municipal. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 33 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Além de acompanhar o programa pela Unirádio, você ainda pode ouvi-lo a qualquer momento pelo Facebook. E atenção, o Momento Espírita já tem um espaço próprio no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone fixo ou WhatsApp durante o programa, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E o e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E atenção, o WhatsApp para o programa de hoje é 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725 Garça. E o CEP 17.400.000, ou então nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. 2 Gigantes do Espiritismo, de Orson Peter Carrara. A obra em belíssima capa, abordando a atuação de 2 grandes personagens do movimento espírita no Brasil, Kai Barchutel e Ivone Pereira. 2 Gigantes do Espiritismo, é da editora Solidum. E ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Célia Nascimento, residente em Garça. Ligue agora para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para um dos celulares 981-792405 da TIM ou 997-512397 da Vivo, até o meio-dia, e concorra ao exemplar do livro 2 Gigantes do Espiritismo. Para o WhatsApp, o número da Vivo é o 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição 2068 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação Eliane e Cláudio. Participações Marco Antônio, Maris e Sônia. Participação especial de Luciane. Secretaria Benevides e Maris. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Prezado ouvinte, muito bom dia. Temos imensa dificuldade em nos conhecer. Você já procurou saber quem você é? Dá a impressão que temos medo de penetrar em nosso obscuro mundo interior porque não sabemos o que existe lá. Porém, conhecer-se a si mesmo não é como muitos pensam descobrir apenas defeitos, mas é também saber melhor das próprias qualidades para valorizá-las. Nenhum filho de Deus é inútil ou incapaz. Todos somos espíritos criados para um fim glorioso. Não fosse assim, o Pai não nos teria criado. Ele não criaria um só de seus filhos para se perder ou para ser infeliz. Se fizesse isso, não seria bom e muito menos misericordioso. Pelo contrário, seria maldoso, cruel, o que é inadmissível no conceito de Deus. Saber o que somos e por que existimos, saber de onde viemos e para onde vamos, conhecer nosso potencial divino é uma necessidade para acelerarmos nosso processo de evolução. A nossa vida será aquilo que fizermos dela. Mas para fazê-la, precisamos saber quem somos e qual a nossa missão neste mundo. Geralmente ouvimos falar muito de provas e expiações, mas não podemos esquecer que cada um de nós, além de provas e expiações, também tem uma missão específica no mundo. Somos obreiros do Pai. Ninguém está dispensado de trabalhar na grande obra de Deus. Por isso, não devemos nos menosprezar. Não devemos subestimar nosso potencial e nossas qualidades, pois é a partir delas que vamos atuar no mundo, começando a atuar primeiramente em nós mesmos. Vocês já ouviram a expressão mensagem a Garcia? O norte-americano Albert Hilbert escreveu de relance durante um café com a família uma despretensiosa história a qual ele, de início, não deu muito valor. Tanto assim que a publicou num pequeno jornal de sua cidade, mas a história logo se espalhou pelo mundo, sendo traduzida em vários idiomas e tornando-se a obra-prima do escritor. Mensagem a Garcia. A história é simples e se passou durante a Guerra dos Estados Unidos com a Espanha em 1898, por causa da independência de Cuba. O presidente americano precisava se comunicar com um general Calixto Garcia, que se encontrava no interior daquele país, mas não havia meios de chegar até ele. Por indicação de seus assessores, ele deu a incumbência de entregar uma mensagem nas mãos do general Garcia ao tenente Andrew Summers Rowan, que passou pelas maiores dificuldades e enfrentou toda sorte de obstáculos e perigos, mas cumpriu satisfatoriamente sua missão. A história se tornou tão conhecida no mundo que a expressão mensagem a Garcia passou a ser utilizada para toda pessoa que sabe dar conta do recado quando lhe é passada uma tarefa. Conhecer as próprias qualidades não é questão de orgulho, mas de saber seu poder de ação. Quando fazemos bem o que sabemos fazer, quando damos conta do compromisso assumido e muitas vezes vamos além dele, reconhecemos em nós algo que nos engrandece e nos dignifica. Elevamos nossa autoestima e reforçamos em nós a vontade de viver. Nossa atitude, embora os defeitos que carregamos, deve ser de crença em nós mesmos, de valorização daquilo que já conquistamos e do anseio de transmitir ao próximo essa mesma disposição. Sem nos amar, não conseguiremos amar ninguém. Sem nos valorizar naquilo que já conquistamos, não sabemos como despertar nas pessoas o desejo de crescer e se realizar para a vida. Cada um de nós, como afirma André Luiz, é uma obra-prima de Deus à procura da felicidade. E essa felicidade, no seu sentido mais amplo, é a satisfação de ser útil, de fazer o bem, de amar o próximo e de estar em paz com a própria consciência. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira pergunta. O Cristiano de Veracruz nos traz para o Momento Espírita o seguinte: no livro Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal, de Andrei Moreira, no capítulo 1, página 37, lemos: como a transexualidade é uma definição da idade de gênero, as pessoas transexuais podem ter a orientação homossexual, bissexual ou pansexual, ou seja, elas podem se sentir atraídas por pessoas do mesmo gênero psíquico, do oposto ou pelos dois. As pesquisas demonstram que a maioria das pessoas transexuais são heterossexuais, isto é, são atraídas pelo seu oposto psíquico. Muitas pessoas, continua o Cristiano, fazem confusão quanto a essa definição, porque acreditam que é o sexo biológico que define a orientação sexual. Então, se uma mulher transexual nasceu em um corpo masculino e se atrai por outras mulheres, as pessoas tendem a classificar a relação como heterossexual, é o corpo de homem, atração por mulheres, quando na verdade se trata de uma relação homossexual, sexo psíquico feminino, atraído pelo mesmo gênero psíquico, mulheres. Pergunto: depois da desencarnação, a condição transexual continua no perispírito ou corpo espiritual? A disforia de gênero seria uma expiação? Seria uma provação? Seria dor e evolução? Cristiano, acreditamos que a maioria da população não está familiarizada com o termo transexual conforme a definição da Organização Mundial de Saúde, até porque essa e outras definições relativas à identidade sexual dos recentes, muito pouco conhecidas. Mesmo para se ler um livro do Dr. Andrei Moreira, que trata do assunto, é preciso ter um certo nível de cultura, tanto pelas informações que ele passa, como pela linguagem acadêmica que ele utiliza. Para a população em geral, o importante é saber que cada espírito vem com uma bagagem anterior e com tendências que passam a demonstrar na sua vida de relações, decorrentes de longo processo evolutivo. Não sabemos dizer quanto, mas acreditamos que a expressiva maioria das pessoas já nasce orientada para o sexo que está estampado no seu próprio corpo. Se é homem, nasce com os implementos sexuais masculinos. Se é mulher, com os órgãos sexuais femininos. E isso, Cristiano, vai se definindo com o desenvolvimento da criança, mas só vai ficar consolidado bem mais tarde, quando puder manifestar sua vontade. Por isso mesmo, julgamos perigoso os pais, desde cedo, tentarem imprimir à criança uma orientação sexual diferente da de seu sexo biológico. Daí não concordarmos com a chamada ideologia do gênero. Mas, se com o passar do tempo a tendência natural da criança for acentuadamente diferente da de seu sexo biológico, e isso vai se evidenciar no seu comportamento, aí existe um indício de que os pais devem procurar conhecê-la melhor, aventando a possibilidade que ela possa ser transexual. Para o Espiritismo, a tendência sexual é uma condição psicológica do espírito. Portanto, o espírito já vem com ela, sinal de que ele a consolidou quando estava no mundo espiritual antes de reencarnar. E de que decorre? Decorre da jornada que ele vem fazendo, não importando se nesta encarnação está caracterizada ou não a sua condição de transexual. Isso quer dizer que, em certos casos, tanto o indivíduo heterossexual como o indivíduo homossexual podem trazer sérios problemas não resolvidos ligados ao sexo e que se refletirão nesta vida. Que tipo de problemas são esses? Evidentemente, são problemas decorrentes da má utilização de sua sexualidade em situações que levam a traições, suicídios, opressão, crimes passionais
exploração de sentimentos, escravização sexual e etc. Interiorizando situações traumáticas de vidas passadas, o espírito pode, em determinadas ocasiões, entrar num processo de culpa, remorso ou de violência contra si mesmo, quando não sofrendo o assédio dos inimigos que criou e reencarnar num corpo invertido. Mas pode ser também que a manifestação da transexualidade num indivíduo não tenha nada a ver com traumas ou sentimentos de culpa, nem se constitua em meras expiações, mas em oportunidades de realização e trabalho. Muitos vêm para atuar em áreas próprias, onde a transexualidade mais se encaixa, como nos campos da arte ou da ciência. Além disso, os espíritos de elevada categoria moral podem vir à Terra para as missões especiais, e nesses casos, a transexualidade seria a condição mais adequada às suas necessidades naquele momento. Por último, Cristiano, a nossa condição na vida espiritual depois da morte é muito parecida com a nossa condição aqui na Terra. A morte não representa uma mudança total na intimidade do indivíduo, de modo que ele passa para um plano espiritual com as mesmas tendências que exibia aqui na Terra. Se a tendência é boa, no sentido de ajudá-lo a crescer espiritualmente, com certeza ela será reforçada. Se não for, ele será orientado no sentido de se trabalhar melhor para uma nova experiência reencarnatória. Em seguida, o Cristiano prossegue perguntando sobre o mesmo tema e dizendo: a disforia de gênero seria uma expiação? Seria uma provação? Seria dor-evolução? A palavra gênero, como os ouvintes sabem, refere-se à condição de masculino ou feminino, de homem ou de mulher. A palavra disforia refere-se ao que a pessoa está sentindo, é o contrário de euforia. Se euforia é manifestar excessiva alegria por alguma coisa ou situação, disforia é justamente o oposto, é tristeza ou aversão. Assim, a expressão disforia de gênero tem sido empregada para se referir à pessoa que não está satisfeita com a sua identidade sexual. Ou seja, se anatomicamente é homem, psicologicamente é mulher e vice-versa. A pergunta do Cristiano vem a propósito dessa condição de insatisfação com o sexo que, aparentemente, a natureza lhes deu. Elas gostariam de ter nascido diferente. Então, ele pergunta se isso é expiação, prova ou dor-evolução. É o que vamos responder agora. A questão merece ser tratada com critério. Primeiramente, precisamos considerar que a questão da transexualidade é complexa dentro de nosso contexto histórico-cultural. Desde os tempos mais remotos, a sociedade estabeleceu as normas rígidas de conduta, de acordo com a cultura de cada povo e de cada época, com seus usos e costumes, entendendo seguir as leis da natureza. Desse modo, a condição de homem ou de mulher, de uma maneira geral, eram as únicas aceitas. Assim, para ser homem, era necessário que a pessoa nascesse com os implementos sexuais masculinos e, na sociedade, desempenhasse o papel de macho reprodutor. Quem nascesse com implementos femininos era reconhecido como mulher, e como tal, era a ela que cabia a condição de mãe procriadora. Desse modo, Cristiano, qualquer outro tipo de manifestação fora desse parâmetro social fugia daquele que a sociedade considerava normal, e assim passava a ser repudiado pelos próprios costumes. Tal situação impunha aos transexuais, ou seja, aos que nasciam com o sexo invertido, uma situação difícil, muitas vezes insustentável, levando essas pessoas a esconderem suas verdadeiras tendências sexuais. Imagine o quanto uma pessoa nessas condições sofria. Infelizmente, o sexo, de uma maneira geral, é até hoje visto com discriminação, quanto mais os que fogem do padrão da sociedade. Assim, com relação aos transexuais, só recentemente é que houve certa abertura
para se discutir e considerar melhor o assunto. Imaginem, portanto, o quanto os transexuais sofreram ao longo da história e o que estão passando até hoje. O cristiano vê isso como um grande sofrimento e quer saber se se trata de expiação, prova ou dor-evolução. Vamos começar pela dor-evolução. Segundo André Luiz, dor-evolução é o desconforto que todos passamos de encarnação em encarnação ao longo de nossa caminhada evolutiva por necessidade de aprendizado e crescimento. Ela tem um sentido em si mesma, porque é da alçada da natureza. É a natureza, podemos dizer assim, que causa essa dor, que é necessária para a evolução de cada indivíduo e de cada espécie. Por exemplo, Cristiano, a dor do parto é dor-evolução. O aprendizado de uma criança que precisa desenvolver a arte de falar, andar e correr, e que sofre por isso, é dor-evolução. O sofrimento dos animais é dor-evolução. Desse modo, é um tipo de sofrimento pelo qual todos passamos, independente de qualquer situação. Assim, se considerarmos que a sexualidade é uma das forças da alma para o qual o espírito vai se adaptando ao longo das encarnações, é possível ver a transexualidade também como dor-evolução. Mas não poderíamos esquecer que, do ponto de vista espírita, a sexualidade não se restringe às manifestações exclusivas do sexo biológico. Ela vai bem mais longe. Quando Kardec perguntou aos seus mentores se os espíritos têm sexo, e aqui ele falava de espírito no sentido amplo, eles responderam, não como o entendeis, querendo dizer que há outras formas de expressão da sexualidade, além das funções orgânicas. A sexualidade estaria principalmente nas elevadas potencialidades da alma, manifestando-se pela inteligência, pela capacidade criativa e pela sublimidade dos sentimentos. Assim, vários benfeitores da humanidade, seja no campo da religião, da filosofia, das artes e da ciência, vieram ao mundo nessa condição para deixarem grandes contribuições para a humanidade. Desse modo, Cristiano, poderíamos acrescentar que a transexualidade pode servir de instrumento no caso das missões. E atenção, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início dessa edição. 2 Gigantes do Espiritismo, de Orson Peter Carrara. Nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo é o 3471-0700. O celular da TIM, 981-792405. E também o WhatsApp da Vivo, 997-512397. E no domingo passado, ao responder à pergunta de uma ouvinte, nós falamos aqui sobre o suicídio. E a nossa ouvinte, Thelma Scarpinello, ouvindo nossas considerações, questionou-nos. Mas os suicidas não vão para o umbral? Prometemos lhe responder na edição de hoje. Thelma, permita-nos reportar um pouco a questão de domingo. A ouvinte estava preocupada com mortes por suicídio na família, dizendo que sempre ouvira dizer que os suicidas vão para o inferno, dentro de sua concepção religiosa tradicional, e nesse caso não haveria mais esperança para eles. E nós respondemos primeiramente que para o Espiritismo o inferno não existe, pelo menos o inferno eterno. Em segundo lugar, que Deus é Pai de amor e misericórdia, como ensinou Jesus, e jamais desprezaria um filho porque cometeu um grave erro, sem lhe dar chance de recuperação. E em terceiro lugar, porque não é um único ato na vida, por pior que seja, que vai definir o destino de um espírito para sempre. Mas dissemos também que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Deus não condena o infrator, mas dá-lhe a oportunidade de se corrigir a si mesmo, por meio de situações mais ou menos desagradáveis, mais ou menos sofridas. Quem nos julga somos nós mesmos, e não ficaremos tranquilos enquanto não atender aos apelos da própria consciência. As leis de Deus estão em nossa consciência. Thelma.
E assim o sofrimento do suicida leva em consideração o mal que ele fez para si mesmo. Não porque Deus o castiga, mas porque ele mesmo, em conflito com a própria consciência, acaba punindo-se a si próprio. Não podemos esquecer, no entanto, que ninguém pode ser julgado apenas por um ato que cometeu, até porque acreditamos que grande parte dos suicidas não queriam se matar, eles queriam se livrar de um problema. Thelma, é no Livro dos Espíritos que vamos encontrar respostas para nossas perguntas. Quando Kardec pergunta na questão 957, quais são as consequências do suicídio sobre o estado do espírito, ele obtém a seguinte resposta. Preste atenção. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas em todos os casos. Elas são sempre relativas às causas que o provocaram. E em seguida esclarece. Mais uma consequência da qual o espírito não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela que interromperam. Está muito claro, Thelma, que as coisas não são tão simples como pensamos, pois cada caso é um caso. No entanto, os mentores espirituais deixam claro que todos os suicidas se arrependem do ato que praticaram ao perceberem que a morte não existe para o espírito e que, portanto, ao invés de resolverem seu problema, o agravaram ainda mais. O suicídio é um engodo, uma ilusão, é sair da vida antes do tempo pela porta errada. É claro, portanto, que a pessoa vai sofrer as consequências disso, mas essas consequências estão longe de ser uma condenação eterna, pois estamos na vida para resolver problemas e não para complicá-los ainda mais. Umbral, na conceituação de André Luiz, significa lugar de passagem, e é um estado de alma em que o espírito mergulha ao criar em torno de si uma aura de perturbação e desequilíbrio, de dor e aflição. Nesse sentido, Thelma, todos experimentamos um umbral em nossa vida, seja aqui ou na espiritualidade, toda vez que nos deixamos envolver por maus pensamentos e maus propósitos. Desse modo, não é difícil concluir que a pessoa que atenta contra a própria vida já está no umbral, e nele continuará enquanto não se libertar de sentimentos negativos como o ódio e a revolta contra os outros e contra si mesma. Nosso estado de alma se revela pela aura mental que criamos em torno de nós. Mas isso não quer dizer que vamos ficar sempre assim. Lembre-se que umbral é lugar de passagem. No filme Nosso Lar, que procurou retratar a obra que André Luiz enviou através de Chico Xavier, o autor conta a sua experiência numa zona de sofrimento, evidentemente aquela que ele escolheu para si mesmo, devido à baixa qualidade dos sentimentos que veio cultivando em vida. No entanto, foi resgatado, despertou para outros valores e passou a compreender o significado mais profundo da vida. Um dia, quando se julgava suficientemente equilibrado em visita ao antigo lar, enfureceu-se por instantes quando encontrou um outro homem vivendo com sua ex-esposa. Naquele momento sentiu-se arrebatado para o antigo lar, para o antigo lugar de sofrimento. Mas, percebendo, despertou a tempo, recompôs seus sentimentos e voltou à serenidade. É assim que funciona o nosso mundo mental, Thelma. Nesta vida ou na outra, podemos ir para o umbral a qualquer momento, como podemos dele sair. Um ouvinte que não quis declinar o seu nome perguntou-nos o seguinte: é certo deixar que a criança acredite em Papai Noel? Nós adultos não estamos mentindo para ela? A diferença entre mentira e fantasia. Mentira tem uma conotação moral, ou seja, a mentira é uma distorção consciente da verdade, muitas vezes com a intenção de enganar para se obter alguma vantagem ou prejudicar alguém. Já a fantasia é uma expansão da imaginação para se buscar um deleite para a alma.
enquanto os adultos, e no pleno gozo de nossas faculdades mentais, todos mentimos e fantasiamos. A fantasia, prezado ouvinte, faz parte de nossa vida mental. São os nossos sonhos, os nossos devaneios, nossa capacidade de criação. O pensamento, por isso, é o nosso maior campo de liberdade para irmos aonde que desejamos. Mas essa fantasia em nós adultos é uma necessidade e é bem diferenciada da realidade. Sabemos diferenciar bem o que é uma coisa, o que é outra. Temos momentos de enfrentar a dura verdade da vida e momentos de buscarmos distração ou deleite quando sonhamos, quando assistimos a um teatro, a uma televisão, a um cinema ou quando lemos um romance. A infância é a idade própria da fantasia. Faz parte do desenvolvimento mental da criança. É sua ponte com a realidade, ou seja, para que ela desenvolva a capacidade de pensar e de raciocinar, vai precisar passar por essa fase necessariamente, pois é uma fase que ajuda muito o seu desenvolvimento emocional. E não só a criança. O ser humano primitivo também devia viver num mundo fantástico, usando mais da emoção do que da razão. Logo, a fantasia não é um mal, pelo contrário, é uma necessidade no desenvolvimento da criança. Entrar no mundo da criança é participar de sua fantasia. Mas isso não quer dizer que estamos mentindo para ela, mas ajudando-a a vivenciar suas emoções, assim como trabalhamos as nossas quando assistimos a um filme de ficção. Desse modo, devemos deixar que a criança se alimente de sua fantasia, mas podemos ajudá-la a diferenciar a realidade do sonho e no dia a dia. Com o seu natural desenvolvimento, a criança, aos poucos, vai deixando de viver este mundo fantástico e, com o raciocínio em ação, passa a viver mais a realidade. É o que esperamos no crescimento normal de uma pessoa. O único inconveniente que nós vemos em Papai Noel é que ele, sendo uma figura lendária, desviou em muito o sentido original do Natal, onde Jesus, que é o aniversariante, fica em segundo plano, ou às vezes nem mesmo é lembrado. Atenção! Você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. 2 Gigantes do Espiritismo, de Orson Peter Carrara. Nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo 34710700, o celular da TIM 981792405 e o WhatsApp da Vivo 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o progresso no mundo espiritual. Uma pergunta que sempre surge no meio espírita é se o espírito progride durante o período em que permanece desencarnado no mundo espiritual. Esta questão está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, quando os mentores explicam. Ele pode melhorar muito sua vontade e o seu desejo. No entanto, é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Esta resposta nos leva a concluir o seguinte:
A permanência do espírito no plano espiritual é uma oportunidade de aprender, mas não só de pôr em prática o que aprendeu. Logo, na erraticidade, quer dizer, o tempo em que permanece desencarnado, ele perceberá e aprenderá muita coisa, mas sem a reencarnação, ele não terá como praticar o que aprendeu. Devemos considerar assim que a verdadeira aprendizagem só acontece de verdade quando aplicamos nesta vida e quando essa aplicação ou essa vivência é capaz de nos modificar por dentro, tornando-nos mais responsáveis, mais compreensivos, mais amorosos, mais atuantes. Daí a diferença entre teoria e prática. A prática é a materialização da teoria. Se, por exemplo, perguntarmos a uma pessoa se devemos amar os animais, ela dirá que sim, e será capaz até de fazer um discurso enaltecendo os animais, convidando todos a respeitá-los e a amá-los. Mas se no dia a dia essa pessoa trata mal seu animalzinho de estimação e é indiferente à sorte dos animais abandonados, na verdade ela não aprendeu. O mesmo acontece com os espíritos, que enquanto no mundo espiritual, em contato com seus amigos e mentores, fazem a apologia da caridade e depois que reencarnam, não demonstram o mínimo de compaixão para com o seu próximo. A diferença entre a condição de encarnado e de desencarnado é marcante nesse sentido. Enquanto desencarnados, desvencilhados do corpo físico e do conforto da vida material, entendemos ser fácil fazer o bem ao próximo e ter uma vida mais simples e saudável. Mas depois de encarnados, nosso ângulo de visão muda. Antes, víamos o mundo de lá para cá. Agora, contemplamos o mundo daqui mesmo e nos sentimos atraídos pelas vantagens materiais e pelos prazeres imediatos da vida. Por isso, o Espiritismo nos recomenda sempre ouvir a voz da consciência. As melhores orientações, aquelas que deveriam guiar nossa vida, estão no mais fundo da nossa alma, em nossa consciência moral, dizemos, de onde recebemos o impulso que nos deve orientar na vida. De lá, tiramos o que de mais precioso aprendemos antes desta encarnação, para colocarmos em prática e progredir espiritualmente. Pensemos nisso. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que pode também ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco ou ainda na internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte, e você nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. Chegou o momento Meimei, hoje com a participação do Maris. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Nesta terça-feira, 11 de dezembro, tem início mais uma edição da Feira de Natal do Lar Meimei. A feira vai até o dia 21 e funcionará no mesmo horário do comércio local, inclusive à noite, até às 22 horas. A Feira do Natal é mais um esforço do voluntariado do Lar Meimei, no sentido de levar seus produtos ao público garcense e, ao mesmo tempo, arrecadar fundos para prosseguimento de suas atividades. Aliás, seus produtos, artesanatos, doces, salgados, temperos, pratos caseiros, são preparados durante o ano para este evento, que é o coroamento do ano, quando o clima do Natal nos envolve a todos em momentos de reencontro e alegria. Portanto, caro ouvinte, queremos você lá conosco, participando desse encontro e adquirindo, se possível, alguns dos produtos que serão expostos no Salão da Galeria Municipal Edith Nogueira Santos.
Além das peças de artesanatos, doces e salgados, temos também os brinquedos e as bonecas, e os livros espíritas, que geralmente são muito procurados pelo público em geral. A Feira do Artesanato já se tornou tradicional em Garça. É fruto de muitos anos de trabalho, de repetidas edições, todas feitas com muito esmero e carinho pelos amigos do Lar Meimei. Ali também, no recinto da galeria, que nos é cedida pela municipalidade, através da Secretaria da Cultura, costumamos nos encontrar para a conversa fraterna e feliz, vivenciando este momento especial do ano, a época do Natal e a chegada do Ano Novo. Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Lar Meimei. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando, com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Lar Meimei mantém um brechó ou Bazar da Pechincha que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. O brechó ainda funcionará na próxima sexta-feira, dia 14, e só voltará depois de 6 de janeiro. A distribuição da sopa já foi encerrada neste ano, retornando em 4 de fevereiro de 2019. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. As atividades no Caminho de Damasco. Ainda nesta semana, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. E atenção, as atividades do centro sofrerão um recesso a partir do dia 17 de dezembro, segunda-feira, e retornarão à normalidade no dia 6 de janeiro, domingo. As atividades de evangelização infanto-juvenil e curso de espiritismo para adultos do Lar Meimei também passarão por esse período de recesso a partir de 16 de dezembro e retornarão no mês de fevereiro em 2019. Atenção, Feira do Natal nesta terça-feira. É o que o Lar Meimei realiza há muitos anos na Galeria Municipal, centro da cidade. Nesta feira, o Meimei expõe e oferece muitos produtos que podem ser adquiridos pelo público, como os artesanatos, os doces, salgados, tempero, brinquedos variados e livros espíritas. A feira deverá acontecer no período de 11 a 21 de dezembro, no horário comercial, e contamos com o seu apoio e colaboração. Mensagem do Clube do Livro aos seus associados. Vamos ouvir agora a mensagem de fim de ano na voz da Luciane. Bom dia, caros ouvintes do programa Momento Espírita. Estamos finalizando mais um ano. Podemos dizer que foi um ano cheio de desafios e batalhas. Cada dia, somos chamados a novas oportunidades e conquistas. Cabe a cada um de nós aproveitar a dádiva que a vida oferece. Nós, do Clube do Livro Espírita do Caminho de Damasco, buscamos, através dos meses deste ano, por meio de romances, levar a cada associado um momento de reflexão através das mensagens que o livro nos oferece. Cada mês, escolhemos os livros com o carinho de quem escolhe um presente a um ente amado. Sabemos que por muitas vezes as histórias tocam tão profundamente que trazem lembrança de fatos vividos, fazendo os olhos ficarem marejados de lágrimas. Para outros, o início do conhecimento da doutrina vem de forma leve e suave, com lindas histórias que mostram que a vida tem muitas faces e que ninguém morre, apenas volta ao mundo espiritual.
Agradecemos a todos os 70 associados pelo carinho que nos recebe mensalmente e contamos com vocês neste ano que se inicia. Desejamos muita fraternidade no coração com a chegada do Natal e prosperidade para o ano vindouro. Carinhosamente, equipe do Clube do Livro Espírita de Garça. Um abraço a todos. Ouça aos sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São as rápidas abordagens esclarecedoras. E aos domingos, às 14 horas, História de uma Mensagem. É uma análise e comentários de cartas recebidas pelo médium Chico Xavier. Biblioteca do Caminho de Damasco. A Biblioteca Batuíra também observará o período de recesso do centro, funcionando regularmente até domingo, dia 16, e voltando no dia 6 de janeiro. Como todo domingo, mais uma mensagem da Sônia Marra. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que são esses os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Mensagem do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, edição Intelítera. Este livro te espera em nossa Biblioteca Batuíra. Um ótimo final de semana a todos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Dois Gigantes do Espiritismo, de Orson Peter Carrara, que nós anunciamos no início desta edição. E o livro sai para nosso ouvinte da rua Dr. Horácio Sabino, 131, em Júlio Mesquita, Alfredo Sorita. Parabéns, seu Alfredo Sorita. Aguarde que nós vamos enviar o livro pelo correio. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse momento de paz e reflexão e divulgando o programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E para encerrar,
uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.